Bem, queridos, um pouquinho mais de pé. Ontem o nosso pastor fez aniversário. Eu queria junto com você agora orar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do pastor Temístocles, e junto com você orar a favor da família, dos sonhos pessoais, dos sonhos de pai, de avô, dos sonhos de homem, enfim, dos sonhos de servo do Senhor, amém? Vamos orar juntos pelo pastor Temístocles. Deus de poder e Pai, eu te louvo pela vida do pastor Temístocles, teu servo, teu ungido, teu escolhido, guardião da visão. Pai Santo, meu amigo, meu companheiro, eu louvo o Senhor, ó Pai eterno, pela vida do pastor Temístocles. Que o teu Espírito Santo, de uma maneira especial, esteja cercando a vida dele com realizações. É o servo do Senhor, é o pastor, é o marido, é o pai, é o avô, é o amigo, companheiro. Visita teu servo, Pai. Pai Santo, que todo e qualquer tipo de necessidade que ele, porventura, ele possa ter, que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai Santo. Realiza os sonhos do teu servo. Põe as tuas mãos e derrama em abundância da tua unção sobre a vida dele. É o que nós clamamos nesta hora, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quem quiser homenageá-lo durante a semana, amém, sabe onde encontrar ele. Vamos abrir nossa Bíblia, queridos, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Deus vai falar comigo nessa noite, Deus vai falar com você nessa noite, Deus vai falar conosco. Deus tem algo especial para revelar em nossos corações. São 4 degraus que vamos subir e vamos ascender, vamos crescer, vamos sair daqui uma posição acima do que nós entramos neste lugar. Deus vai falar ao seu coração. Eu creio nisso. Amém? Aleluias. Evangelho de João, capítulo 6. O verso é do número 60 ao 71. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60 a 71. Amém. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuraram a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Sentai-vos. Glória a Deus. Permaneça com a Bíblia aberta, queridos, aí no Evangelho de João, porque nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo, amém? Depois de ter queimado os discursos, depois de ter entendido que o discurso do filho que foi embora e gastou o seu dinheiro e ali voltou para o pai, cheio de argumentação, de autovitimação, não servia para nada. Mas também, depois de ouvir o discurso do filho que ficou, cheio de dissimulação, cheio
de amarguras, também não servia para nada, porque o pai tanto cortou o discurso de um e o discurso do outro, lá em Lucas 15. Depois de perceber que os discursos não valem nada, que nós temos que aprender a ouvir o discurso do pai. Obrigado. Depois que nós queimamos os nossos discursos e passamos a ser honesto com o Senhor, como Jacó, ele foi honesto com o Senhor ali no Vale de Jaboque, e ali ele quis a bênção de Deus, depois de enganar Esaú, seu irmão, depois de enganar o seu tio Labão, depois de viver uma vida enganando e sendo enganado, ele foi sincero com Deus. Então, depois de queimar os discursos da última semana atrás, depois de ser honesto com Deus, foi a palavra da última semana, nós temos condição de passar o ritual de transição e ser emancipado e receber as revelações maiores da parte do Pai e perceber em que fase nós estamos na nossa vida espiritual. Essa é a primeira de 3 mensagens, e eu alerto você a ficar atento naquilo que Deus quer falar contigo e também aonde Deus quer levar você. Porque Deus, ele traz a revelação da sua palavra aos nossos corações, de que nós temos que perceber o nível de vida espiritual que nós temos levado. Queridos, eu estava conversando com o pastor Carlos na última sexta-feira, e a gente voltou alguns anos na nossa história de vida com Deus, e percebemos o quanto foi importante os nossos momentos de oração no monte, quanto foram edificantes. E ali eu pude conversar com o pastor Carlos na sexta-feira de manhã e falar, olha, aqueles momentos no monte, as campanhas que viravam a semana, que a gente saía dos cultos, 10 horas da noite, ia para o monte, voltava de lá 3 horas da manhã e tinha que trabalhar no outro dia 7 horas da manhã, foram importantes porque serviram como alicerce para a nossa vida. Como foi precioso. E ali podemos analisar, perceber o resultado de todo aquele esforço, que na época não era esforço, era prazeroso, né? E todas aquelas pessoas que participavam daqueles movimentos conosco, hoje são líderes e são pastores, homens e mulheres de Deus. Como é importante nós firmarmos alicerce, firmarmos estacas na nossa vida cristã. No texto aqui mostra a palavra de Deus, Jesus Cristo caminhando com uma multidão. Uma multidão que seguia Jesus Cristo, multidão que andava atrás de Jesus Cristo nas suas reuniões, na sua caminhada evangelística. Tinha grupos enormes de pessoas que seguiam ele. Tinham aqueles que vinham por curiosidade, enxergavam ali as curas, os sinais, as maravilhas, tinham suas necessidades supridas e iam embora. Não voltavam mais, eram visitantes que vinham ocasionalmente, porém tinham aqueles que se definiam e eram titulizadas servos do Senhor, frequentadores das reuniões de Jesus Cristo. Eles traziam consigo esse título de pessoas que eram frequentadores das reuniões de Jesus Cristo. No texto aqui, no capítulo 6, no verso 2, mostram justamente isso, de pessoas que se aglomeravam e que estavam ali acompanhando Jesus Cristo. No verso de número 22 aí do texto, capítulo 6, mostram que as pessoas elas retornavam e iam até Jesus. Interessante que no texto aí do verso 2 mostra, de um lado do lago de Tiberíades, as pessoas estando ali, sendo curadas, sendo visitadas, recebendo sinais da parte de Deus, porém, viam quando os discípulos montaram no barco e foram atravessar o lago, mas Jesus não estava com eles. E eles acompanhavam, e mostra a palavra do Senhor, aí no verso 22, que eles iam atrás de Jesus Cristo. Já do outro lado do lago, eles perceberam quando os discípulos chegavam, e quando Jesus estava ali. O visitante não, ele vem de vez em quando, vem, observa, analisa,
desfruta da graça de Deus e não volta mais. Já esses não, esses eram recorrentes, eles voltavam. E o que os atraía? Qual a motivação que os fazia voltar, os fazia caminhar com Jesus Cristo, ouvir Jesus Cristo? De repente, é a mesma motivação que eu tenho, a mesma motivação que você tem. Aquilo que nos faz ser frequentadores da casa do Senhor. As pessoas estavam ali e seguiam Jesus Cristo e viam as curas, viam as libertações, viam os prodígios. Que palavras maravilhosas! Que coisa doce que Jesus trazia, né? E a mensagem que Jesus trazia era justamente aquilo que João Batista começou a pregar. O reino de Deus é chegado a vós. E os frequentadores valorizavam isso, eles queriam isso para a vida deles. Eles eram acostumados com uma religiosidade vazia, baseada em leis, baseado em regras, em fundamentações. E era diferente a mensagem que Jesus Cristo trazia. Eu quero dizer para você que a mensagem que Jesus Cristo traz, ela é diferente de todos os tipos de mensagem, porque ela traz uma base. Não naquilo que eu faço, mas naquilo que Ele faz. Porque nada daquilo que eu faço, nada daquilo que eu produzo, todos os atributos que eu posso adquirir para a minha vida, me dá subsídio, me dá condição de me aproximar de Deus. Por isso, o tom da mensagem de João Batista era justamente essa. Jesus Cristo, ele trazia também essa mensagem. O reino de Deus é chegado a vós. Não nós nos achegarmos ao reino de Deus, porque nós não temos condições devido ao nosso pecado, à nossa natureza pecaminosa. E as pessoas, devido a isso, eram frequentadores das reuniões de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo aqui, ele traz um alerta no verso de número 26, para que as pessoas não vir a se conformar, sabendo que não é só isso, não é só cura, não é só sinais, porque nós nos motivamos e gostamos de ver os testemunhos, gostamos de contar os testemunhos, gostamos de enxergar os sinais de Deus, mas a nossa vida, ela não pode se resumir em simplesmente ter sinais, em simplesmente receber manifestações. Ela tem que ser motivada por algo a mais. E no verso 27, Jesus Cristo, ele traz o seguinte conselho: olha, não trabalhe pelo alimento que você veio ter necessidade depois de comer novamente. Não gaste o seu esforço por aquilo que é recorrente. Pelo contrário, gaste o seu esforço, trabalhe a favor daquele alimento que vai de fato saciar a sua necessidade. E o texto fala que Jesus Cristo, ele foi ungido por Deus para nos selar com a salvação. É necessário que nós, na qualidade de frequentadores, venhamos a perceber que há algo mais que sinais, que há algo além de manifestações, de cura, de libertações, há algo além. Porque que adianta eu ser curado da visão e ir para o inferno? O que adianta uma pessoa ser liberto da droga, ser liberto disso, daquilo, e de repente ir para o inferno? Para o frequentador, existe algo além de tudo isso. Porque eu posso chegar aqui e falar: eu preciso de um prato de comida, você pode me ceder? É claro, se você está com o teu coração aberto, você vai me ceder um prato de comida, mas amanhã eu vou ter que bater em outra porta pedindo novamente um prato de comida, porque as necessidades, elas são recorrentes, as demandas, elas são recorrentes, elas se repetem. Mas olha, para você perceber, as pessoas, elas frequentavam as reuniões de Jesus Cristo porque tinham suas necessidades supridas. Elas tinham ali suas curas, suas libertações, só que elas não poderiam lançar o fundamento de suas vidas com essa base. Não, tinha algo além. E esse algo além é aquilo que Jesus Cristo foi ungido para fazer. Ele foi ungido para produzir salvação. E aí, você tem certeza da tua salvação? Se de repente você morrer daqui 5 minutos, você sabe o que vai acontecer? Com qual eternidade você vai viver? Vai viver a eternidade com o Senhor ou vai viver uma eternidade perturbadora no inferno?
Porque muitas vezes você pode estar aqui, pode estar frequentando a igreja e de repente você não se posicionou com o Senhor, não deu um passo além. A sua necessidade é simplesmente em resolver os seus problemas, onde nós somos enganados, onde nossos olhos são tapados para enxergar a nossa verdadeira necessidade. Qual é a nossa verdadeira necessidade? Qual que é a nossa maior demanda que tem que ser suprida? É a demanda da salvação. É a cura da nossa alma, que acontece a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo e nos definimos, nos posicionamos com Ele. Mas para você perceber, aqui no verso de número 28 do capítulo 6, teve um grupo de pessoas ali que ficou preocupado com isso. E perguntou: o que devemos fazer? Qual que é o passo seguinte a ser dado? Qual que é o posicionamento que é necessário ter? Porque eu sou um frequentador, eu frequento, eu gosto das palavras, são palavras doces, eu entendo que é ungido de Deus, eu entendo que é servo do Senhor. Que passo que eu tenho que dar então a partir de agora? E Jesus Cristo, Ele traz essa revelação. E nos mostra a palavra de Deus em Efésios 1, 22, 23, que nós somos escolhidos antes da criação do mundo. E da mesma forma o Senhor, Ele foi escolhido, o Senhor Jesus Cristo foi escolhido para ser o cabeça da igreja. E nós somos escolhidos da mesma forma para fazer parte da família de Deus. Você sabia que nós completamos o corpo de Cristo? Eu, você, nós como membros do corpo de Cristo, nós completamos o corpo de Cristo. Agora eu quero falar para você uma coisa, olha ao seu redor aí. Está vendo cadeira vazia? Quero dizer para você que aqui, o corpo de Cristo ainda não está completo. O corpo de Cristo ainda falta estar completo. Eu quero dizer para você que o corpo de Cristo estava incompleto há 28 anos atrás. Por quê? Porque eu não estava presente. O corpo de Cristo estava incompleto um dia antes de você se achegar a Cristo. O corpo de Cristo não estava completo. E você ajuda a completar o corpo de Cristo. E o Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Então, qual é a nossa real necessidade? Dar um passo além. Deixar a qualidade de frequentador de Cristo e passar a fazer parte da família de Cristo, família cristã. É importante que nós venhamos a perceber que nós somos chamados para fazer parte de uma família maravilhosa. Eu, você, nós, quando o Senhor Ele nos chama, não só para ser um membro, não só para ser um participante, mas um membro da família ativo, membro ativo da família de Cristo, um membro ativo do corpo do Senhor Jesus Cristo, que vai ser alguém que vai produzir algo a favor deste corpo. Jesus Cristo, no verso 5, Ele percebe a multidão que acompanhava Ele, multidão que seguia Ele, multidão que andava atrás dEle, que via os sinais, que via as maravilhas, e Jesus se encheu de compaixão. Se encheu de compaixão por perceber que há dias estava seguindo Ele e o povo estava com fome. Não havia de comer ali, naquele lugar. Essa preocupação de Jesus Cristo tem que ser a mesma minha, a mesma sua, porque o povo anda sedento, o povo anda faminto das coisas de Deus. E por que busca o álcool, a droga? Por que busca tantas coisas ali fora? Porque eles não receberam ainda a revelação que a real necessidade deles é Jesus Cristo. Não receberam a revelação que a real necessidade deles é experimentar o pão vivo que desceu do céu. E Jesus se encheu de compaixão. Eu tenho que me encher de compaixão ao enxergar essa multidão que caminha em passos largos para o inferno. Você tem que se encher de compaixão a perceber essas pessoas, essa multidão aí fora, membros da nossa própria família, muitas vezes, que caminham em direção ao inferno pelo simples fato de não conhecerem a Jesus Cristo, não experimentarem a Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que nós precisamos ser membros ativos da família de Deus. E o Senhor Jesus nos aciona nessa noite. O verso 5, Jesus ele percebe a fome da multidão
e ele aciona um membro da família. Ele, olha aí, no verso 6, ele aciona Filipe. Ele aciona Filipe, ele aciona o corpo, ele aciona a família para saber o que vai acontecer. Porém, Jesus já sabia. Ele já sabia que o milagre iria acontecer. Porém, ele estava experimentando Filipe. Ele estava colocando Filipe à prova, da mesma forma que o Senhor, em circunstâncias mais simples, circunstâncias corriqueiras, outras nem tanto. A cada dia, o Senhor nos coloca à prova. O Senhor nos coloca experimento. Ele nos experimenta na fila do banco. Ele nos experimenta lá no nosso trabalho. Ele nos experimenta no médico, quando nós vamos no consultório. Ele nos experimenta quando estamos na rua, colocando pessoas diante de nós para receber aquilo que nós temos. Interessante que, alguns anos atrás, nós tínhamos um grupo evangelístico, não muito longe daqui, ali na Estância Morada Campestre, e o irmão coordenador daquele lugar ali, ele pediu para uma irmãzinha ficar ali com as crianças. Olha, irmã, você pode ficar ali com as crianças, né, dar uma palavra para elas? Essa irmãzinha falou, olha, irmão, eu não sei quase nada, como que eu vou ficar com elas? Eu não sei quase nada. Aí o irmão, usando de sabedoria de Deus, disse, irmã, o quase nada que você sabe é muito para quem não sabe nada. Olha só, Jesus acionou ali um membro da família, um membro do corpo dele, e colocou esse membro para pensar, e Felipe ali, ele começou a se preocupar. O verso 6 fala, mas é tanta gente, é tanto dinheiro que se necessita para matar a fome desse povo, onde vamos arrumar pão para tanta gente? Interessante que muitas vezes nós temos a nossa ótica de enxergar tanta necessidade, tanta dificuldade para resolver os problemas, e nós não conseguimos ter uma ótica segundo a ótica de Deus. Porém, estamos pensando, porém, a nossa mente, o nosso coração é colocado ali para trabalhar, é acionado ali todo o sistema interno para nos fazer pensar o que vamos fazer. De repente eu estou enxergando dificuldade, eu estou enxergando possibilidade, mas eu fui acionado pelo Senhor. Mas você percebe aí no verso de número 7, do capítulo 6 de João, que André, ele também foi acionado, só que a ótica de André foi diferente. Ele não olhou ali na dimensão monetária, não olhou ali numa dimensão materialista, mas ele veio e trouxe alguém. Olha só, para você perceber, Jesus, ele acionou o membro do corpo, o membro da família, certo? Que pôs esse membro para pensar, o que fazer. Mas ele veio com uma ótica, mas o outro membro se levantou com uma outra ótica, com outro campo visual, mas não veio sozinho, ele trouxe uma outra pessoa. E no verso 8 a gente vai perceber que ele não veio sozinho. E no verso 9 fala que esse outro que veio com André, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas André ainda, ele estava naquela fase, mas é só 5 pães e 2 peixinhos. E nós temos a mania de menosprezar aquilo que nós temos. É a velha história do copo pela metade, né? Vamos imaginar aqui. Já que é a história do copo pela metade, então, o copo está meio cheio ou meio vazio? O pessimista fala, meio vazio. Tem pouca coisa. Já que ele é otimista, não, está meio cheio, falta pouco para encher. E muitas vezes nós enxergamos aquilo que não temos. E desmerecemos aquilo que nós temos na mão, como o exemplo da irmãzinha que eu falei para você. Eu não sei quase nada, porém, o quase nada dela era tudo, muito ou tudo, para aqueles que estavam ali, que não sabiam de nada. 5 pães e 2 peixinhos, é quase nada. Pode ser quase nada na minha mão, pode ser quase nada na tua mão. Mas quando esses 5 pães e 2 peixinhos é colocado nas mãos do Senhor, olha o que acontece. Alguém de voz bem forte, leia para mim o verso de número 11.
Olha só, uma frase que me impactou aí. Olha só, tanto o quanto queriam. Olha, abundância, fartura. Nas minhas mãos pode não significar muita coisa, 5 pães e 2 peixinhos, porém na mão do Senhor há multiplicação, há abundância. De repente você olha para aquilo que você tem com menosprezo, você olha para aquilo que você tem e fala, é quase nada, é insignificante. Eu quero dizer para você, enquanto estiver na sua mão, eu concordo plenamente, vai ser quase nada. Enquanto a tua empresa estiver na sua mão, eu falo para você, é difícil, é trabalhoso, mas a partir do momento que esses 5 pães e 2 peixinhos é colocado nas mãos do Senhor, meu irmão, pode ter certeza que a multiplicação, ela é real. Então, para você perceber, querido, que nós temos que aprender a colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós temos. Interessante, vamos parar para analisar uma questão aí. Uma faxineira que ganha lá os seus R$80 no dia, e ela é fiel ao Senhor e vai dizimar. Qual que é a diferença do dízimo dessa faxineira que trabalha um dia por mês, ganhando R$80, e uma pessoa que ganha R$30 mil por mês? Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Cadê os matemáticos? Um dizima R$80, outro dizima R$30 mil. Tem diferença? Não, não tem diferença. Pode ter diferença segundo a ótica humana, segundo o meu olhar, mas segundo o olhar de Deus é 10%. Olha para você perceber, nós enxergamos de maneira diferente as coisas, mas eu tenho que enxergar não com meus olhos, não com seus olhos, mas com o olhar de Deus. 5 pães e 2 peixinhos é quase nada. Aos meus olhos sim, mas aos olhos do Senhor, ele significa multiplicação, ao ponto de alimentar mais de 5.000 pessoas. O Senhor ali, ele serviu os seus discípulos, ele serviu ali aqueles que estavam ao redor dele, mas ele colocou ali para funcionar os membros do corpo que passaram a servir os demais 5.000 pessoas. E colocou em grupos pequenos, células pequenas foram formadas ali e todos foram alimentados e foram alimentados em abundância. É importante que nós venhamos entender. Nós somos membros, mas ser membro não é suficiente. Eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar a favor da comida que vai saciar de fato a minha sede, a minha fome, a bebida que vai saciar de fato a minha sede. Eu tenho que caminhar buscando o quê? O selo de Deus, uma experiência mais com o Senhor. Então, é o primeiro passo a ser dado para sair da posição de membro e ser, sim, um membro da família de Deus, um membro do corpo de Cristo, completar o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Mas nós somos chamados não para ficar na qualidade simplesmente de membro ativo. Eu sou chamado para dar um passo além e ir e dar de comer a quem tem fome. Nós somos chamados para dar de comer a quem tem fome. Mesmo que eu tenha 5 pães e 2 peixinhos. André, ele veio e trouxe uma pessoa disposta a alimentar a multidão. Ele não sabia o que ia acontecer, Jesus sabia. E ele deu passos para isso. É necessário que você se abra para dar um passo além. Mas o fato de você ser membro é bom, mas o Senhor te chama para dar um passo além. A terceira fase de uma vida espiritual é você ser discípulo. O discípulo, o tratamento é outro. Enquanto o membro, a motivação dele é estar ali, recebendo sinais, vendo as libertações, recebendo as curas. A motivação do membro é estar servindo. A motivação do membro é ser ativo no corpo de Cristo. Mas a motivação do discípulo é receber revelações maiores. O texto aqui nos fala, no versículo 60, que a mensagem de Jesus passou a ser dura. Para quem não é discípulo, a mensagem dura, ela vem com peso. Ela é desmotivadora, ela é cansativa. Mas para quem é discípulo do Senhor, a mensagem dura, ela vem como tom de correção de rota, ela vem como tom de nivelar, sim, a vida dele com a vida do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante para você compreender que não é suficiente ser um membro,
Não é suficiente ser uma pessoa que é aquela pessoa, perdão, querido, eu dei enroscada aqui, tá? Não é suficiente ser uma pessoa frequentadora, não é suficiente ser um membro, nós temos que dar um passo além e ser discípulo, aquele que está aberto para revelações maiores, mesmo que elas sejam duras, para experiências maiores da parte do Senhor. O texto aqui nos fala no versículo 61 que algumas pessoas começaram a murmurar pela dureza da mensagem. Está pegando pesado. O pastor está chegando junto. É complicado, né? Porque nos dias de hoje o pastor não pode falar sobre pecado. O pastor está sendo muito radical. Né? O pastor não pode falar sobre as necessidades do reino de Deus. O pastor está falando muito sobre dinheiro, tem que parar um pouquinho. Certo? O pastor não pode, enfim, falar muita coisa, porque a dureza está pesada. A dureza ali da mensagem, ela se torna pesada. Eu quero dizer para você, querido, que o discípulo aberto, de coração aberto, ele vê a mensagem como revelação. E não importa quem está pregando, é revelação da parte de Deus. E essa revelação vem para quê? Primeiro lugar, para produzir libertação. Eu não enxergava assim, estava errado, estou enxergando, vou me corrigir. Em segundo lugar, para produzir edificação. De fato, esse é o caminho, eu estou começando a seguir nele, mas quero me aprofundar. Em terceiro lugar, ele vem para trazer a correção necessária. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor nos corrige. E sabe por que nos corrige? Porque Ele nos quer ver próximo dEle. Quer nos ver próximo dEle. Que visão linda, maravilhosa de Zacarias 3, do sacerdote ali, em que o diabo fica acusando ele devido às suas manchas, seus pecados, porém ali o Senhor fala, porventura esse não é um tição tirado do fogo? Não é uma pessoa aqui que inflama, uma pessoa atuante, e o Senhor dá ordem para trocar a roupa dele, para trocar a nitra dele. O Senhor coloca vestes novas, como o pai fez com o filho que voltou. O filho que voltou veio cheio de discursos, o pai interrompeu o discurso de autovitimação dele, põe calçados novos, que é a preparação do evangelho, põe roupa nova, tirando ele da condição de pecado, coloca um anel novo na mão dele, renovando a aliança. Vamos matar um bezerro cevado, vamos festejar. Querido, quando você se abre para ser um discípulo, se abre para ser corrigido, mesmo que a palavra seja dura, eu quero dizer para você, querido, que há festa, há novidade de vida. As revelações do Senhor, mesmo que seja base de dureza, elas trazem e produzem vida. Nós não podemos nos permitir e nos enxergar murmurando com relação àquilo que Deus quer fazer. Cada situação, ela vem para produzir uma ação didática, para nos ensinar. Queridos, Deus, Ele usa situações para nos aperfeiçoar. Primeiro ponto, uma situação difícil, seja ela doença, seja ela financeira, seja ela crise, qual ela for, é me fazer me aproximar de Deus. Segundo ponto, nessa mesma situação, nessa mesma crise, seja do que for, é eu olhar para mim e perceber aonde errei e corrigir a rota. Terceiro ponto, desmascarar Satanás, apontar o dedo dele e falar, aqui não, filho, você tentou me destruir, mas Jesus Cristo me resgatou, e você pisar na cabeça de Satanás, usar da autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas quando eu murmuro e começo a criticar aquilo que Deus está fazendo, a dureza que está sendo, querido, eu estou correndo o risco do quê? De não desfrutar das revelações maiores do Senhor. O verso 63 fala justamente sobre isso. Enquanto o pessoal estava murmurando, o Senhor falou, vem cá, mas se de repente vocês virem o Filho do Homem, o Filho de Deus, subir, e aí, o que você vai fazer? Querido, quando eu me abro para ser um discípulo, eu estou me abrindo para receber experiências mais profundas com o Evangelho, com o amor de Deus. Eu estou me abrindo para enxergar os céus com mais clareza, as dimensões espirituais com maior clareza, para desfrutar do desbloqueio do primeiro, segundo e terceiro céu. Eu, sim, me posicionar onde Deus quer que me posicione. É importante que eu venha me abrir para isso. Mas qual que era a mensagem dura que Jesus estava trazendo? Olha só, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram a multiplicação dos peixes,
Mas olha só, eles estavam correndo o risco de fazer daquilo ali o centro da vida deles. E Jesus Cristo estava alertando: olha, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Vocês vão participar daquilo que eu vou participar. Isso era duro para eles demais. Comer da carne e comer do sangue poderia ser o quê? A ceia, que eles iriam participar e foram participar antes da crucificação de Jesus Cristo, ou poderia ser da visão que Jesus Cristo estava trazendo. E Jesus estava trazendo uma visão que ia influenciar o mundo todo, e nos influenciou também aqui. Nós fomos alcançados por essa visão. Então, para você perceber, estava sendo pesado demais para eles. Mas era necessário, eles tinham que entender que para andar com Jesus Cristo é comer da carne dele, beber do sangue dele, é participar da visão de Jesus Cristo, de buscar e salvar o perdido, participar da paixão de Jesus Cristo pelas vidas perdidas. É importante que nós venhamos nos abrir para ser um com Jesus Cristo em todos os aspectos. Mas o povo estava achando duro demais e começou a sair fora de Jesus. Alguns começaram a abandonar o barco. Alguns começaram a fugir do chamado, fugir do propósito do Senhor. Aí entra o quê? Primeira fase da vida cristã, o ser frequentador. Querido, não é só isso que Deus tem para você, Deus tem mais. Deus tem a posição de membro do corpo, que é a segunda fase. Mas não é só isso, Deus tem mais. O Senhor te chama para ser discípulo de Jesus Cristo. Aprender diretamente com Ele, ter uma experiência espiritual maior, ter uma revelação maior da parte de Deus. Mas não é só isso, o Senhor te chama para ser um MDF. Nós estamos começando um novo trilho na Missão Atos, no modo discipulado funcional. Estamos aprendendo a funcionar dentro da igreja, no corpo de Cristo. Ou, meu discípulo fiel, o Senhor nos chama para sermos discípulos fiéis. Porque o povo estava questionando, estava indo embora. E Jesus Cristo chegou e falou: escuta, vocês querem ir embora também? Pode ir. Pela incredulidade, muitos vão. Muitos vão pelo fato de não crer na mensagem, não crer na visão, não crer naquilo que Deus quer fazer. Queridos, com pesar no coração, muita gente boa saiu no meio do caminho. Alguns estão voltando. E eu creio que muitos vão voltar, quando receberem a revelação direta da parte de Deus. Mas corre-se o risco, mesmo a pessoa sendo discípulo, de repente retroceder. De repente sair do propósito do Senhor. E Jesus Cristo, Ele falou ali, para os mais íntimos, mais chegados: vocês querem ir embora também? Pode ir. Não tem problema. Jesus Cristo tinha uma visão, e não é porque alguém estava indo embora, Ele ia mudar o foco dele. Não é porque alguém estava se distanciando, Ele ia mudar o projeto, que era um projeto celestial. Quero dizer para você, querido, que o Senhor tem nos dado uma visão, e uma visão celestial. O Senhor tem nos dado, sim, algo maravilhoso que vem da parte de Deus, que nos incentiva e nos move a ser apaixonados pela igreja. Eu amo a minha igreja Missão Atos, eu sei o jeito que eu cheguei aqui, e a forma que eu fui acolhido. Deus quis essa igreja em Rio Preto, e Deus me quis nessa igreja, eu sou apaixonado por essa igreja. Mas eu não fui chamado aqui, para quê? Para ficar sentado no banco. Queridos, a minha experiência foi tão linda, que na segunda, terceira semana de convertido, eu estava lá na Boa Vista, eu te falo, na rua Professor Oscar Pires, eu falo, tem endereço, entre a Frito Jacó e Ipiranga, dentro de um ponto de venda de droga. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu, o Adilson, que hoje é o pastor Adilson, a Sandra, que é a esposa dele, e mais alguns irmãos. Ali foi a primeira vez, com 2, 3 semanas de convertido, eu abri a minha boca para falar do amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Ali, na semana seguinte, o chefe do tráfico ali daquela boca foi para a casa de recuperação e fechou a boca. Para você perceber, novinho ali já funcionando no corpo de Cristo. Mas é devido a quê? A pessoas que me pegaram na mão, que começaram a me discipular. Que noite maravilhosa, aquela noite de sexta-feira, que eu saí de uma reunião de oração querendo saber o que é batismo com o Espírito Santo. Eu queria algo além, eu queria uma experiência a mais. E ali, lá no Jaguaré, na esquina
esquina do ginásio Rui Nazaré, fizeram uma rodinha e perguntaram: você crê que você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje, aqui agora? Eu falei: eu creio. E fui batizado com o Espírito Santo. Porque teve alguém que caminhou comigo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Temístocles, porque ele nunca me tratou como um ceguinho, com um deficiente visual. E olha que ele foi criticado por causa disso. Pastor, sendo duro demais, o Lúcio é cego. Cego nada. Ele é homem que nem eu. E olha, se eu estou aqui hoje é devido a isso. O pastor Temístocles, meu discipulador, ele sempre me tratou por igual. E eu louvo a Deus pela vida dele. E olha quanta coisa nós passamos no decorrer desses 27 anos que eu tenho de conversão. Muita coisa. E eu nunca quis retroceder. Nunca quis voltar atrás. Como eu disse, muita gente boa parou no meio do caminho. Alguns estão voltando. E muitos vão voltar. Mas eu quero dizer para você, querido, que a pessoa que é fiel, ele vai receber as maiores revelações da parte de Deus. E Pedro, ele disse isso pela segunda vez. Em Mateus 16, ele ali respondendo o questionário de Jesus Cristo, o questionamento de Jesus, quando Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aqui novamente, Pedro lhe responde para Jesus Cristo: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Pedro não falou por ele mesmo. Pedro não falou por si só, ele teve a revelação da parte de Deus. E para onde eu vou? Interessante que Davi, ele usa a mesma expressão lá no Salmo 139, para onde me ausentarei do Senhor? E ali ele fala, né, se eu subo até o penhasco, se eu desço para o fundo do mar, se tomo as asas da alvorada, ainda o Senhor me alcançará. Querido, eu quero dizer para você que o discípulo fiel, ele está com o Senhor. Diferente do frequentador que está com o Senhor que faz. E Deus precisa fazer alguma coisa. Deus passa isso, Deus passa aquilo, Deus faz, viu? E Deus faz. Só que para o discípulo fiel, não é o Deus que faz, é o Deus que é. Tu és. É o Deus que tem a palavra de vida. Eu quero dizer para você que o que nos motiva a caminhar, o que nos motiva a querer ser um discípulo fiel, é que um dia nós vamos receber algo além do que nós experimentamos até hoje. É importante que você creia, querido, que você tem um chamado, não simplesmente para ser um frequentador, mas para dar um passo além. Trabalhar para aquilo que de fato vai suprir tua necessidade, é ser um membro da família de Deus. Ser aquele membro que completa o corpo de Cristo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Mas é necessário que você dê de comer para quem tem fome, se mobilize, seja acionado e responda esse chamado, e passe a dar de comer a quem tem fome, e ser um discípulo, querer aprender da parte de Deus, para receber, sim, as revelações mais profundas. Mas é necessário que, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nos desafios, você seja fiel e não retroceda. Não retroceda. Eu fui chamado para ser fiel. Querido, quando você permite que o código genético venha ser injetado nas suas veias, você vai se apaixonar por Cristo e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vai entender que Deus quis essa igreja e Deus te quis nessa igreja. Quando você compreender isso, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você é um membro do corpo de Cristo. E você foi chamado para funcionar dentro deste corpo. Para fazer o quê? Aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Buscar e salvar quem se havia perdido. Você vai ser um membro funcional porque você vai buscar quem está perdido para ser salvo. E vai fazer o quê? Você vai vir para a célula com essa pessoa. E você vai edificar nessa célula. Que jeito? Cuidando de um, envolvendo todos. Mas você vai ter necessidade de ser discípulo para aprender. E você vai ser formado por um discipulador. Você vai ser um discípulo fiel. Você vai ser um MDF. Querido, eu tenho o meu discipulador. Eu tenho os meus discípulos fiéis também. Qual que é a minha expectativa? É que eles sejam melhor que eu. A minha expectativa com cada irmãozinho que caminha comigo é que ele seja melhor que eu. Sabe o que vai resultar nisso?
todas as pessoas que me cercam, todas as pessoas, a cidade, toda a nação, elas vão ser alcançadas e vamos experimentar a multiplicação. Querido, é necessário que você experimente isso. E eu te convido, não simplesmente para ser membro, para ser frequentador, mas para ser membro. Mas um membro que seja um discípulo. Não só um discípulo que venha murmurar, que venha a parar no meio do caminho, não. Mas um discípulo que prossiga apesar das tempestades e dos vendavais, que tenha sua vida edificada na pessoa de Jesus Cristo e seja chamado de discípulo fiel, meu discípulo fiel. Fique de pé comigo. Eu queria convidar você a fazer algo diferente nessa noite. Eu queria convidar você a pegar na mão de alguém e trazer aqui na frente. Vem aqui à frente, todos. E vamos fazer uma aliança com o Senhor. Vamos fazer uma aliança com Deus. O Senhor nos chama para ter uma experiência mais profunda com Ele. O Senhor nos chama para desfrutar de uma revelação maior com o Senhor. Vem todos aqui na frente. Todos. Todos. O chamado não é para esse ou para aquele, é para todos. É para todos. Tem alguns que já deram o passo, mas o chamado não é para esses alguns, é para todos. Eu fui chamado para ser um MDF, você foi chamado para ser um MDF, você foi chamado para ser um discípulo fiel e lutar até o fim. Querido, lá em Apocalipse, quando o Senhor ele pede para João escrever a carta às 7 igrejas, ali no finalzinho está: mas quem vencer será dado, mas para o vencedor será dado. Nas 7 igrejas tem mensagens semelhantes para quem for vencedor, para quem vencer, para quem caminhar até o fim. Querido, o MDF é aquele que caminha até o fim. Não importa. Interessante que não importa se o mar se revoltar, não importa se o mar não se abrir, o que importa é que eu vou passar do outro lado. Independente de qualquer coisa, se eu fui chamado para atravessar o mar, se o Senhor mandou eu atravessar o mar, eu vou atravessar o mar. Se ele não se abrir, eu vou nadar, ou eu vou de barco, ou vou andar sobre as águas, não importa, eu vou passar do outro lado. O Senhor te chama para passar do outro lado. E de que forma? Sendo um discípulo fiel. Vamos cantar essa canção juntos. Versículo 6 fala justamente sobre isso. O escravo que terminou o seu período de escravidão, ele olha ali para a estrada,
torneira está aberta, ele pode entrar. Ele olha para o seu Senhor e ele escolhe: não, não quero. Chega do seu Senhor e fala: fura minha orelha. Fura minha orelha porque eu quero te servir voluntariamente. O Salmo 40, verso 6 diz, fala justamente sobre isso, que o Senhor não se agrada com sacrifícios, não se agrada com a morte de animais no altar, mas o Senhor se agrada com a obediência. Ali o salmista coloca o ouvido dele, a orelha dele, para ser furada, e voluntariamente ele passa a servir o Senhor. O Senhor te chama para ser um MDF e voluntariamente servir o Senhor, não jogando fora o seu chamado, não jogando fora os ideais da parte de Deus que tem para você. Queridos, o Senhor te chama para ser um MDF. Ora comigo: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Eu quero nesta hora fazer uma aliança onde eu não me contento em ser um mero frequentador. Eu quero ser um membro ativo da tua família, do teu corpo, porque eu declaro e confesso: o Senhor é o meu cabeça. E agora eu me posiciono como um discípulo fiel e funcional. Não importa o barulho da tempestade, não importa as dificuldades, eu escolho crer que o Senhor está comigo e o Senhor está me conduzindo ao nível mais alto, superior de tudo aquilo que eu experimentei até aqui, porque eu sei e creio que tem uma revelação maior ao meu respeito. Por isso, nesta hora, Senhor Jesus Cristo, eu faço uma aliança de fidelidade com o Senhor. Eu respondo sim ao chamado que o Senhor fez para mim. E a partir daqui, a gente comer a quem tem fome, e falarei sem cessar do teu amor. E por quê? Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Só eu oro, queridos. Senhor meu Deus, aqui está teu filho, meus filhos. Ó Pai eterno, eu clamo a ação do Senhor sobre teus filhos. Eles te escolheram não por aquilo que o Senhor faz, apesar que o Senhor vai continuar fazendo, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és o ungido de Deus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pai, a tua palavra é a vida. E queremos, ó Deus, desfrutar disso a cada dia da nossa vida. Pai Santo, cuida dos teus filhos e ministra, trazendo as revelações do Espírito Santo. Ministra particularmente a cada coração e derrama em abundância da tua unção, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, os teus 5 pães e 2 peixinhos, eles se multiplicarão e você terá em abundância para você e para aqueles que estiverem perto de você. Amém? O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você e a sua casa, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe.